Olá, que Deus abençoe a tua vida, que alegria! Nós da família da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Marília, trazer ao teu coração uma palavra de Deus. Eu quero meditar com você sobre 3 vírus que afetam a família cristã. E eu quero então olhar para a parábola do filho pródigo, descrita em Lucas capítulo 15, verso 28. Esse verso nos fala do retorno do campo do filho mais velho, do irmão do filho pródigo, que ficara em casa, cuidando das coisas do pai, trabalhando no lugar daquele filho que havia se perdido e gastado todos os seus bens com meretrizes. Quando ele volta, chega em casa, ouve barulho de música, vê as pessoas dançando, sente o cheiro de um churrasco e descobre que o novilho cevado, aquele único bezerro, novilho, que fora guardado, engordado para um momento muito especial, havia sido dedicado àquele irmão Gastão. Aquele irmão que desejou a morte do seu pai, aquele irmão que dissipou todos os bens e que de uma forma orgulhosa e presunçosa fugiu, tentando viver a sua própria vida. E então, quando esse irmão, trabalhador, sério, fiel ao pai, honesto, verdadeiro, chega em casa e vê o seu pai fazendo festa para o seu irmão mais novo, o texto da palavra de Deus nos diz assim: ele se indignou e não queria entrar em casa. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Deus, obrigado por esse texto da tua palavra. Fala ao nosso coração no meditar da tua palavra. A ti nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, o orgulho, sem dúvida alguma, é um pecado traiçoeiro que está escondido nas entranhas do nosso coração. Muitas vezes de uma forma tão camuflada que nós não percebemos. E eu queria falar nesta semana sobre 3 vírus que afetam a família cristã. São eles: primeiro, o orgulho; segundo, o desamor; e terceiro, a insatisfação crônica. Mas nesse momento, nesse primeiro encontro nosso, eu quero falar sobre o orgulho como o pior de todos os vírus, ou vamos dizer assim, como um câncer da nossa alma, do nosso corpo, do nosso espírito, como um câncer destrutivo na nossa família. Mas o orgulho não começa de uma forma exacerbada, exagerada. O orgulho tem a sua primeira fase e ele começa então com um pequeno sentimento de independência e de altivez. Talvez esse filho, o filho pródigo, estivesse agora olhando para o pai e começando a avaliar o seu pai, começando a pensar o que ele faria se ele fosse o pai, como um lavrador, como um administrador, como um grande criador de gados, de ovelhas e coisas assim, como um grande fazendeiro. O fato é que esse filho não consegue reconhecer que se ele chegou a um nível de desenvolvimento na sua vida tamanha, de tão grande desenvolvimento emocional, cognitivo, e na sua parte, no seu conhecimento específico, nessa administração de bens, foi porque o seu pai investiu tempo, a sua vida e os seus recursos financeiros para que o seu filho pudesse ir muito mais longe, ir além do que ele mesmo foi. Mas esse filho começa a nutrir um sentimento de independência. Até que, por fim, esse sentimento toma conta dele de tal forma que ele chega para o seu pai, o filho mais novo, e diz: pai, dá-me a parte dos meus bens que me cabe por herança. E esse filho então assume para si os bens que lhe pertenceriam por herança. O pai ainda estava vivo, o pai não havia morrido, mas o filho queria já
uma independência do pai, queria viver a sua própria vida sem prestar conta, sem dar satisfação alguma da sua vida. E esse perigo, o perigo da independência, ainda não havia se tornado claro na vida do filho. Ele pega todos os seus bens e começa a administrá-lo. Mas passados não muitos dias, ele vai com tudo o que tem para uma terra distante. Ao meu modo de entender esse texto, ele não premeditou, talvez, a princípio, fugir da presença do pai. Porque o orgulho, ele começou a tomar conta do filho pródigo aos poucos. Começou com um sentimento de crítica, de insatisfação, de olhar para o pai e achar que ele poderia ser melhor com o pai. Sentimento este que estava no coração de Lúcifer, um anjo de luz, querubim do Senhor, que habitava nas regiões celestiais, que desejou no seu coração subir acima das estrelas de Deus. Ele achou que era melhor do que Deus. É quando um funcionário ou servo acha que é melhor do que o patrão, do que o seu líder, e passa então a desonrá-lo, a desrespeitá-lo, a criar motins e revoltas, porque ele acha no seu coração que ele é melhor. E esse sentimento toma conta. Ele pede para o pai os seus bens. No segundo momento, ele sai da presença e vai para uma terra muito distante. E no terceiro momento, ele descobre que administrar os bens não era algo fácil. Não era algo tão fácil assim. Irmãos, esse filho pródigo, ele não saiu de casa para se frustrar. Ele não saiu de casa com a intenção de ir à falência. Bom, eu vou viver a minha vida e vou viver a minha vida dissolutamente até o dinheiro acabar. Quando o dinheiro acabar, eu volto. Não. Ele não tinha esse propósito. O que ele tinha como meta e como propósito na sua vida era fazer os seus investimentos e viver a sua vida. O que não há nada de errado com isso. Mas o pecado do seu coração, o erro do seu coração foi desejar ser independente de todos e de tudo. É o sentimento de não prestar contas a ninguém. A vida é minha e eu faço dela o que eu bem entender. E por causa desse princípio de vida, por causa desse sentimento, por causa desse vírus maligno chamado orgulho, ele começa a experimentar a derrota, a frustração e o fracasso. O seu dinheiro começa a acabar, os seus amigos o deixam, as meretrizes que se alegravam com ele, com vinho e com festas, o deixam. E ele fica só. E ao ficar só, sem amigos, sem mulheres e sem dinheiro, passa a trabalhar cuidando de porcos. E trabalhando, cuidando dos porcos, que era um animal impuro, indigno para um judeu trabalhar, ele tem fome. E o seu empregador, ao menos, lhe dava algo a comer. E ele então passa a desejar comer a comida que os porcos comiam. E nessa profunda tristeza, nesse profundo lamaçal, ele descobre aonde o seu orgulho e o seu sentimento de independência havia levado ele naquele instante. Amado irmão, amado amigo, cuidado. O orgulho é um vírus maligno. O orgulho é um vírus terrível que vai tomando conta do nosso coração até destruir-nos por completo. É um câncer que se alastra rapidamente. E se você não tomar conta, esse vírus irá tomar todo o teu coração e te levar à ruína. É por isso que você precisa tomar uma decisão direta de enfrentar o orgulho, de reconhecê-lo no seu coração e mandá-lo embora da sua vida. É por isso que o filho pródigo, o filho Gastão, ele entende que ele agora precisava voltar para a casa do pai. Mas ele sabia que ele havia matado seu pai. Ele havia pedido a herança de um pai vivo, seu pai não havia morrido.
mas ele entende que o seu pai era um bom empregador. Ele decide então: voltarei para o meu pai, eu pedirei perdão a ele, vou dizer: pai, eu pequei, recebe-me agora pelo menos como teu servo, como teu servo. Mas o orgulho não estava presente apenas no coração do filho que se perdeu. O orgulho estava presente também no coração do filho mais velho, porque ele também achava agora que era muito melhor do que o filho mais novo que havia perdido, que havia gasto todos os bens do seu pai. E ele então, chateado, indignado, verso 28 da palavra nos diz, ele não entra para a festa. Ele decide não entrar naquela festa, mas o pai sai para fora e tenta conciliá-lo, porque o orgulho havia afetado tanto o coração do filho que deixara a família, quanto no coração do filho que permanecera na família. O orgulho faz com que o filho saia de casa, e o orgulho faz com que o filho mais velho não perdoe o seu irmão e não o queira de volta em casa. Queridos, cuidado. O orgulho destrói qualquer coisa. O orgulho é um câncer, é um vírus maligno que destrói qualquer relacionamento. O orgulho pode destruir a tua família, o teu casamento, o teu relacionamento com os teus funcionários na tua empresa. O orgulho nos leva à desonra. O orgulho nos leva ao desamor. O orgulho nos leva às críticas severas e destrutivas, porque achamos que somos melhores do que os outros. O filho mais velho tinha um discurso muito bonito e muito verdadeiro. Esse teu filho, pai, desperdiçou todos os teus bens com meretrizes, e agora você, pai, recebe esse rapaz de novo em casa. Ele não queria festejar. Ele não queria se alegrar pela volta de um pecador. Ele queria a justiça do pai sobre o filho, que não precisava da justiça, mas da misericórdia de Deus. O pai queria ensinar agora ao filho que ficara em casa que esse irmão dele precisava da misericórdia e não da justiça. Ele precisava do perdão para ser restabelecido, porque ele era filho. E então ele vai dizer: filho, esse teu irmão estava perdido e foi achado. E é por isso que nós precisamos festejar, precisamos matar o novilho cevado, precisamos dançar e cantar. É tempo de alegria, é tempo de nós vencermos o orgulho. Amado irmão, o orgulho não é algo natural. Vencê-lo não é algo tão natural assim. O orgulho, para vencê-lo, é necessário ir contra a nossa própria natureza, porque o orgulho está impregnado no meu coração e no seu coração. O orgulho é algo inerente ao ser humano e também aos seres celestiais que foram criados por Deus, porque eles se encheram de orgulho. O orgulho é o pecado que está tanto na terra, quanto também esteve no céu. Está na terra e esteve no céu. E é por isso que Satanás, juntamente com 1/3 dos anjos celestiais, foram expulsos das regiões celestiais. E o seu lugar não foi mais achado naquele lugar, na presença de Deus, por causa do orgulho. Meu amado irmão, o pecado do orgulho, o vírus chamado orgulho, destrói qualquer coisa. E é por isso que eu e você precisamos, em nome de Jesus, vencer esse vírus maligno chamado orgulho. Vença o orgulho. Sem mim, nada podeis fazer. Você nada poderá fazer sem o teu Pai. Que Deus o abençoe, que Deus te guarde e que você possa voltar para a casa do Pai e ser por Ele curado e abençoado em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde em nome de Cristo.